amados, Shalom Adonai, meus queridos. Nesse momento nós vamos tratar de um assunto importantíssimo. Hoje eu vou tratar sobre você colhe o que planta. O que você semeia, você vai colher. Essa é a lei da semeadura. Então nós vamos tratar desse tema muito importante para nós. Meus amados, com Deus não se brinca. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz assim: de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. John Lennon, alguns anos depois da sua entrevista a uma revista americana, muito conhecida, ele disse o seguinte: o cristianismo vai se acabar, vai se encolher, desaparecer. Eu não preciso discutir sobre isso. Eu estou certo, Jesus era um cara legal, mas suas disciplinas são muito simples. Hoje nós somos mais populares que Jesus. Ele disse isso em 1966. John Lennon, depois de ter dito que os Beatles estavam mais famosos, mais conhecidos que Jesus, recebeu 5 tiros de seu próprio fã. Lennon, depois de ter dito que os Beatles estavam mais famosos que Jesus, recebeu 5 tiros de seu próprio fã. Tancredo Neves, meus amados, na ocasião da campanha presidencial, ele disse o seguinte: ele disse que se tivesse 500 votos do seu partido PDS, nem Deus tiraria da República. Os votos ele conseguiu, mas o trono lhe foi tirado antes de tomar posse. A gente pode citar aqui, meus amados, outros exemplos, outros acontecimentos. Um exemplo, o cantor Cazuza, em um show no Canecão, no Rio de Janeiro, deu um trago em um cigarro de maconha, soltou uma fumaça para cima e disse: Deus, esse é para você. Nem precisa falar em qual situação morreu esse homem. A história também, meus amados, do navio Titanic. Na ocasião em que foi construído, apontaram-no como o maior navio de passageiro da época. No dia de entrar em alto mar, uma repórter fez a seguinte pergunta para o fabricante, para o construtor: o que o senhor tem a dizer para a imprensa concernente à segurança do seu navio? O homem, com um tom irônico, disse: nem Deus poderá afundar meu navio. O resultado foi o maior naufrágio de um navio de passageiro do mundo. Então, meus amados, com Deus não se brinca. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Essa é a lei da semeadura. Essa lei, meus amados, a lei da semeadura, você semeia e colhe. Aqui é causa e efeito. Essa lei é uma forma da ira de Deus. O reino de Deus é um reino baseado em leis, meus amados, baseado em princípios e limites. Todos nós sabemos que existe uma série de leis que conduzem o universo físico. Nós temos as leis físicas, as leis biológicas, as leis químicas e etc. Entretanto, há também o que podemos definir como leis espirituais. A lei da semeadura e da colheita, ela é universal. Colhemos o que semeamos e colhemos mais do que plantamos. A lei da semeadura e da colheita rege tudo o que fazemos em nossa vida. O conceito bíblico de semear e colher se refere às consequências de nossos atos, pois o que semear perversidade, colherá males, conforme Provérbios 22:8.
E o que semeia justiça receberá galardão, conforme Provérbios 11:18. A lei da semeadura e da colheita tem 3 aspectos, meus amados, que eu quero ver com você hoje. O primeiro aspecto é o seguinte: somente quem planta, colhe. Esse é o primeiro aspecto. Somente quem planta, colhe. A primeira regra da lei da semeadura e da colheita ensina que somente quem planta é que colhe. Se você planta, você vai colher, seja algo de bom ou de ruim. Se você não plantou nada, você não vai colher nada. Quem deixa de semear por causa de situações adversas, aumenta a sua dificuldade. Pois quem observa o vento não semeará, e o que atenta, como diz aqui a palavra do nosso Deus em Eclesiastes 11:4, então, diz aqui que quem observa o vento não semeia, e o que atenta às nuvens não colherá. Ninguém pode dizer que não planta por falta de semente, pois quem provê a semente é Deus, conforme o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. É Deus que nos dá a semente para semear. Quem semeia mais vai colher mais, quem semeia pouco vai colher pouco. É a lei da semeadura. Existem pessoas, meus amados, que estão passando necessidade por não terem plantado para o futuro. E ainda outros que vivem privações no passado, mas se prepararam e agora estão colhendo abundantemente. Como diz o Salmo 126, versículos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. A palavra de Deus nos ensina que devemos, pela manhã, semear a tua semente, e à tarde não retenhas a tua mão, pois tu não sabes qual das duas prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Eclesiastes capítulo 11, versículo 6. No tempo bíblico, o fato de não colher era considerado uma maldição. Você não está colhendo, plante, e então colherá. Então, meus amados, esse é o primeiro aspecto, tá bom? Da colheita, da lei da semeadura e da colheita. O segundo aspecto, meus amados, é você só colhe o que foi plantado. Aqui trata-se de causa e efeito. Você só colhe o que você plantou e nada mais. Em Gálatas 6, versos 7 e 8, diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Tudo que o homem semear, vai colher. O homem, ele é livre para colher, mas não é livre para escolher as consequências do que escolheu. A semeadura determina a colheita, meus amados. Essa é a lei, essa é a regra. A colheita é da mesma natureza da semeadura. Quem semeia amizade, colhe afeto. Quem semeia amor, colhe simpatia. Quem semeia bondade, colhe misericórdia. Quem semeia no Espírito, do Espírito colhe vida eterna. Mas quem semeia carne, da carne colherá a corrupção. Não podemos colher figos de espinheiros. Essa é a verdade. Se você plantou milho, você não pode colher feijão. Você tem que colher milho. De Deus não se zomba,
meus amados. E aqui zombar é escarnecer, é ridicularizar, é tratar com desprezo. Não dar crédito à palavra de Deus é zombar e escarnecer de Deus. Zombar ou escarnecer de Deus é muito grave. Quem zomba de Deus receberá o devido castigo. A segunda regra da lei da semeadura e da colheita ensina que somente colhemos aquilo que semeamos. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Somos os próprios semeadores de nossa felicidade ou infelicidade. A lei do semeador não pode ser alterada. Quem planta cereal, colhe cereal. Quem planta frutas, colhe frutas. E assim por diante. Tudo que plantamos será colhido. Esse conceito é muito sério, baseado na justiça de Deus. Nos dá a garantia de que aquilo que lavram iniquidade, semeiam o mal, cegam o mesmo. Jó, capítulo 4, versículo 2, meus amados. Devemos semear a palavra de Deus e a fé para colhermos bênçãos espirituais. Plante coisas boas e espere colher seus benefícios. Por outro lado, não temas a quem está plantando coisas ruins. Como disse Oséias lá no capítulo 8, versículo 4, porque semeiam vento e hão de colher turbilhão. Jesus contou a parábola do joio e do trigo para ensinar que às vezes plantamos algo de bom e o inimigo sagazmente vem e mistura uma semente ruim. Mesmo assim, não podemos separar o bom do ruim por nós mesmos, para não arrancarmos o que é bom junto com o que é mal. Por isso, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos. Há dois tipos, meus amados, de semeadura: carne e espírito. Os dois tipos de colheita: corrupção e vida eterna. Quem semeia para a vida, quem semeia para a própria carne, não pode colher vida eterna. Quem semeia para o espírito não pode colher corrupção. É isso que o texto diz de Gálatas capítulo 6, versículos 7 a 8. E é interessante, meus amados, que a raiz determina o fruto, e não o fruto determina a raiz. Semear para a própria corrupção, ou semear para a própria carne, significa buscar satisfação das necessidades físicas. Semear para a própria carne significa buscar satisfação das necessidades desta vida, sem nenhuma consideração para a vida futura. Semear no Espírito significa buscar os valores da vida que permanece. Note que nós podemos determinar o resultado, pois colhemos se semeamos para a carne ou para o Espírito. Somos, no fim, o que determinamos ser, pois o caráter é o resultado da colheita de conduta. Podemos semear para a carne, agradar nossa natureza perversa e produzir suas obras, ou semear no Espírito, que significa obedecer a Deus, pensar nas coisas lá do alto. Os que semeiam para a carne serão levantados para a vergonha e a condenação eterna. Sua morada será nas trevas exteriores. Entretanto, aqueles que semeiam para o Espírito resplandecerão como luz do firmamento. Prezamos empenharmos neste semear no Espírito. Agora, recusando resolutamente semear para a carne. Portanto, tudo que fizermos, de bem ou mal, colheremos os resultados. O que você tem plantado? Plante coisas boas. Semeie coisas boas. E por último, meus amados, a colheita é proporcional ao plantio. Isso está em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. A colheita é de acordo com o que semeamos, na proporção em que semeamos. A terceira regra da lei da semeadura e da colheita diz que a quantidade que colhemos
proporcional ao tanto que semeamos. A colheita não é apenas a mesma natureza da semeadura, mas também mais numerosa que a semeadura. Quem muito semeia, com abundância ceifará. Quem semeia ventos, colhe tempestades. A semeadura, meus queridos, podemos dizer assim, é apenas, a semeadura, ela faz parte da vida, como também a colheita. O exemplo, nossas palavras e ações são sementes que se multiplicam para o bem ou para o mal. A quantidade de semente plantada determina quanto será colhido, porque aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e aquele que semeia em abundância ceifará. Segundo Coríntios capítulo 9, versículo 6. Jesus mesmo ensinou que devemos plantar, sabendo que embora não sejam todas as sementes que germinam, aquelas que crescem produzem a 30, 60 e a 30 por 1. Deus é quem aumenta a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, conforme 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Deus não muda o que semeamos, meus amados. Isso aqui é muito importante. Deus não altera, Deus não muda o que semeamos. A quem semeia precipitadamente e depois quer que Deus, à base de milagres, mude a estrutura de sua sementeira. Não tem como mudar isso. São como se tivessem semeado milho e quisesse que Deus fizesse nascer feijão. Isso é tentar a Deus. Ele não faz coisas dessa natureza, desse tipo. Uma semeadura errada tem como consequências uma colheita errada. Esta lei está impressa no universo e também na vida. Mudá-la seria transformar tudo em caos e fazer do ser humano um alienado. Se Deus mudasse o que o homem semeia, ele ficaria com a responsabilidade de tudo o que há de errado. Portanto, meus amados, se você plantou coisas ruins em sua vida, peça a Deus misericórdia, perdão. Talvez você deva enfrentar as consequências, mas o Senhor lhe ajudará a vencer tudo isso. Então comece a plantar coisas boas para colher benesses. Para quem plantou coisas boas, a vida toda e espera a recompensa de Deus, saiba que algumas bênçãos espirituais serão colhidas na eternidade e outras nesta vida, conforme o Salmo 27 e 13. Então, para quem plantou coisas boas a vida toda e espera a recompensa de Deus, saiba que algumas bênçãos espirituais serão colhidas na eternidade e outras nesta vida. Que Deus abençoe a todos e até em breve.